Então, é preciso que a mulher entenda: eu preciso me preparar sim materialmente, fisicamente, economicamente, emocionalmente, mas também, principalmente, espiritualmente, tá? Não nos esqueçamos disso. Olá, eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres. E neste vídeo eu vou mostrar para você a riqueza desta leitura tão conhecida de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31, que é sobre a mulher virtuosa. O que consiste? Nós vamos aprofundar esse texto de hoje e trazer os ensinamentos práticos para a nossa vida hoje como mulheres. Vamos começar então. O livro de Provérbios, primeiramente entender que o texto de Provérbios ele compõe na literatura bíblica da Sagrada Escritura os livros sapienciais. Temos os livros históricos, conta a história dos patriarcas, temos os livros proféticos, os livros sapienciais. Então o Antigo Testamento ele é dividido nessa tríplice estrutura: livros históricos, principalmente os 5 primeiros livros, depois os livros dos reis, a história dos primeiros juízes, depois os primeiros reis na história de Israel, das 12 tribos, e depois nós entramos nos livros proféticos, o anúncio dos profetas, e os livros sapienciais. Livro de Salmos, Provérbios, como nós estamos vendo hoje, Eclesiastes, Eclesiástico, o livro da sabedoria propriamente dito. Todos esses livros compõem, Cântico dos Cânticos, são livros sapienciais. São livros de um teor poético. O livro dos Salmos é o resumo da espiritualidade do povo de Israel. As várias expressões da alma humana aparecem ali. Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Mas aqui no livro de Provérbios, nós sempre costumamos dizer, há um provérbio chinês, há um provérbio italiano, há um provérbio português. Nós temos aqui provérbio bíblico. Esse provérbio baseado na sabedoria que vem de Deus para a condução desse povo ao longo da história. E o livro de Provérbios, o capítulo 31, ele é a conclusão de todos os livros aqui, de todos os capítulos de Provérbios. Aqui, a partir do versículo 10, ele fala da mulher virtuosa. Há algumas traduções que vão falar da mulher forte. Mulher virtuosa ou mulher forte? Vamos na raiz da palavra virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? A palavra virtude vem de virtus. Virtus significa força. Que força é essa? Você vai ver que o livro do Provérbios, que esse texto aqui, ele traz uma mulher virtuosa porque ele não vai elencando os títulos, os adjetivos dessa mulher. Ele mostra pelas suas atitudes a virtude dela. A virtude é um conjunto, um resultado de bons hábitos que, unidos à graça de Deus, a uma intencionalidade maior, eles vão criando, vão se tornando virtudes dentro de nós. A raiz virtus vem de força. Por quê? A virtude, no fundo, é uma força moral, não uma força física. Você não adquire virtude na força do braço, mas na força do comportamento, na força de hábitos que vão moldando, que vão forjando a sua personalidade, que vão forjando o seu caráter, que vão te trabalhando na vida concreta, real, diária. A gente rompe maus hábitos, que a repetição deles entranhadas em nós se tornam vícios. Vamos rompendo com isso e estabelecendo na nossa vida virtudes. É por isso que às vezes as pessoas tentam combater um vício, mas se ela não entender qual é a virtude oposta que ela deve buscar, ela vai perder. Por quê? Porque ela vai estar apenas olhando para o mal que ela precisa combater e não entendendo o bem que ela precisa buscar. Porque outra coisa precisa ocupar esse lugar. Esse lugar de vício, de maus hábitos que estão ali fazendo parte da vida dela, precisam ser substituídos por coisas boas,
precisam ser substituídos por virtudes, bons hábitos. Então, é preciso que você tenha em mente isso. É isso que eu ensino às minhas alunas. Vamos seguir aqui, então. O livro, esse trecho de Provérbios, ele não retrata apenas uma mulher ideal. Não é apenas o reflexo, né, de um ideal de sabedoria, de virtude, mas ele traz lições profundas também sobre o nosso caráter, as virtudes que nós precisamos buscar, não só naquela época, mas hoje precisamos aplicar na nossa vida, e de que maneira que nós vamos aplicar e buscar isso também. É como se ele fosse, tá? Não só um modelo de mulher, mas a própria sabedoria personificada nessa mulher. Então, é a sabedoria. Como que a sabedoria se comporta? Como que uma pessoa se comporta diante das situações da vida? E como que esse comportamento transmite sabedoria? É fruto de sabedoria. Eis o que nós vamos ver aqui no livro do Provérbios. Eu quero ler aqui no começo, onde ele vai dizer assim, no versículo 10. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Então, se é superior a uma pedra preciosa, significa que é raro. Você encontra muitas pedras. Se você vai assim, né, num caminho, numa construção, são inúmeras pedras. A pedra preciosa é uma pedra rara. Então, como que você encontra essa mulher virtuosa? Ela é comparada a essa pedra rara, é preciosa. Algo precioso é raro. E por que é raro? Porque é muito mais fácil nós nos entregarmos a uma vida de vícios, entregue às nossas paixões, aos nossos impulsos, sem critérios, sem limites, sem sacrifício, sem esforço, sem absolutamente nada de valor que implique o movimento da vida. A mulher virtuosa é a mulher que toma consciência dos seus limites, toma consciência de si mesma e busca aperfeiçoar, e busca melhorar. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Eis o processo da verdadeira transformação de uma pessoa. E eis o que nós vemos, né, que a sabedoria é capaz de fazer. A estrutura do texto desse livro, né, de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31, ele vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte do capítulo 10 até do versículo 10 até o versículo 12. Ele vai falar do valor dessa mulher virtuosa. Como eu comecei aqui dizendo já, começando, né, nesse primeiro versículo aqui, uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. E aqui ele começa dizendo assim, essa mulher, ela é digna de confiança. Depois a segunda parte, do versículo 13 ao versículo 19, vai elogiar a diligência no trabalho. Como que essa mulher se comporta? Ela não come o pão da ociosidade. Nós vamos ver mais sobre isso. A terceira parte do livro dos Provérbios, desse trecho, do versículo 20 a 27, vai falar sobre a capacidade de generosidade dessa mulher. Ela é generosa. Ela é generosa com os seus e é generosa também com os de fora. O seu cuidado com a sua família, o cuidado com os seus empregados, o cuidado com a comunidade, o cuidado com aqueles que dependem e são alcançados pela sua ação. Quarta parte do versículo 28 ao versículo 31 é uma parte onde traz o reconhecimento e a recompensa de uma mulher virtuosa. Que reconhecimento é esse? Nós vamos agora fazer uma análise de cada uma dessas partes aqui do livro. Vamos então para a primeira. Já falamos, né, sobre esse sentido da raridade, né, comparada às pedras preciosas.
Por quê? Porque a virtude é uma força moral, mais do que uma força física. E é essa força que a mulher precisa buscar. Quando se fala de empoderamento, quando a mulher quer disputar, né, de igual para igual, aquilo que o homem faz, quer disputar, que eu posso também, eu também sou forte, eu também consigo. A mulher perde essa força que é o seu grande distintivo. É uma força sensível e muito mais poderosa e transformadora na vida das pessoas. É essa força moral. E quando ela se esquece disso, ela se embrenha, né, numa força, num esforço, num foco de força que não é o seu grande potencial, não é a sua natureza. E ela acaba então se cansando, chegando à exaustão, né? E por quê? Porque ela se desconecta dessa verdadeira força feminina, que é esta força moral, tanto do homem quanto da mulher. Mas aqui, principalmente, quando a gente vê, né, a mulher ela é chamada a desenvolver essa força dentro dela. E essa força aparece no seu comportamento, na sua postura, nas suas atitudes. Hoje, né, as mulheres querem muito se vestir bem ou serem elegantes. A elegância, ela vem de dentro para fora. Nem sempre a elegância seja sinônimo numa veste. É todo um conjunto no vestir, no falar, no trato, nas palavras, no olhar. É um conjunto de elementos, né? Então, é essa harmonia que transmite a beleza feminina. E essa elegância, né, que vem da raiz Elohim, Deus, que significa também andar com as vestes de Deus. E quem anda com as vestes de Deus emite essa elegância de dentro para fora. Então, a mulher, se ela desfoca dessa força interior, ela começa a se embrenhar, né, numa bruteza, uma bruteza de comportamento, de jeito, de voz, que a distancia da sua feminilidade. Aqui vamos superar, tá, uma ideia fechada, padronizada, engessada de feminino. Porque às vezes a gente pode ter a ideia, então, que a mulher muito feminina vai estar de vestido floral, cheio de flores, né? Com laço no cabelo. Isso às vezes até infantiliza. Que a mulher tenha que ser isso, a mulher só em casa, que ela não deve assumir mais nenhum papel, né, na sociedade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Algumas mulheres vão entender a força e entender o lugar primeiro que esses valores precisam estar no seu coração. Mas ela pode atuar, sim, em outras instâncias, mas a partir da sua natureza feminina e não negando ou passando por cima dela. O coração do seu marido confia nela. A confiança, o respeito. Eu já ouvi algumas dicas, né? As benditas dicas de que como que você pode seduzir, persuadir o seu esposo a fazer tudo o que você quer, que você mande não mandando, né? Ou seja, no sentido assim de você fazê-lo de bobo, de otário, né? Para você conseguir o que quer. Não é essa. A confiança desse marido está em saber que ele não está sendo ludibriado. Ela não está fazendo jogo para conseguir o que quer. Isso é malévolo. Pelo contrário, ela está vivendo com uma reta intenção, uma postura que faz o seu marido respeitá-la. Ela não está de joguinho de ciúme, faz que não faz, joguinho de olhares, joguinho para conseguir alguma coisa, às vezes até um bem material, né? Algo que você quer muito que seu marido, sei lá, ganhar um presente, alguma coisa, então vou preparar uma noite especial. Esse jogo
não é de uma mulher virtuosa. E o homem sente isso. Então, seja uma mulher digna de confiança. Seja honesta nos seus interesses. Seja honesta, mas eu quero que a minha família, eu quero que meu marido amadureça, eu quero que meu marido seja mais gentil, eu quero que ele... Como que eu faço isso? Com uma reta intenção. Eu vou procurar melhorar, eu vou procurar entender maneiras de poder, amolecer esse coração, mas não numa intenção de querer aquilo que eu desejo, para fazer a minha vontade, sabe? Porque senão a gente fica um pouco aquela, a mulher adúltera de Herodíades, que para conseguir o que quer fez tudo uma artimanha. Não sejamos essa mulher. Isso não é sinônimo de uma mulher sábia, madura, virtuosa. Então pense sobre isso. Você quer ser digna de confiança do seu esposo? Não entre nesses joguinhos, tá? Tenha uma reta intenção e ele vai perceber, ele vai sentir a sua postura adulta, madura com ele. Segunda parte, do versículo 13 a 19, ele vai fazer uma exaltação ao trabalho dessa mulher, a sua diligência. São versículos que enfatizam, inclusive, o trabalho árduo dela. Ela não é ociosa, ela não come o pão da ociosidade, ela sabe empreender, ela cuida da casa, ela usa os seus dons para beneficiar os seus, para beneficiar a sua família. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Não mão cheia de reclamação, trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe, levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela sabe distribuir tarefas, ela sabe delegar. Ela não se mata querendo, ela sabe o que delegar. Mas eu não tenho pessoas que trabalham na minha casa. Faça com que a sua casa ande também, com que a todos na casa sintam-se responsáveis por ela, seus filhos, o seu marido, que sintam-se ali todos, parte, responsáveis por isso. Então, saber delegar, saber dividir a condução do lar. É a mulher que deve ter a mão maior ali, a condução maior, mas não significa que ela tem que fazer tudo sozinha. Inclusive, isso nem é saudável. Não é saudável se seu marido trabalha muito tempo fora, enfim. Mas às vezes os filhos estão ali, crescem, sem saber arrumar a própria cama, sem guardar a mochila que chega da escola, sem fazer as tarefas. Então, assim, saber delegar. Isso implica saber empreender. Você precisa saber delegar. E não adianta você fazer lá na empresa. Você precisa aprender primeiramente a fazer isso na sua casa, dentro do seu lar. Um outro aspecto. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida em sua casa. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Olha, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com o seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. É uma mulher diligente, ela é tanto trabalhadora quanto sábia para administrar a sua casa, para conduzir o seu trabalho, a sua família. Ela sabe administrar os seus recursos. Quais são os recursos que você tem? Porque às vezes nós ficamos só focando nos recursos que nós não temos. Eu vou te dar como tarefa. Parece que pode ser algo bobo. Mas você tem recursos aí. E talvez a falta de recursos externos faça com que você enxergue e cave um pouco mais fundo dentro de você e perceba que os maiores recursos, os mais necessários e transformadores estão dentro de você. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho pessoas eu não tenho uma rede de apoio. Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Os grandes recursos que você precisa ter para transformar, às vezes até as realidades onde você hoje está, como você está, estão dentro de você.
Se te faltar isso, você pode ter todos os recursos do mundo possíveis, mas eles faltarão o que realmente faz a diferença na condução de alguém quando ela entende esses recursos interiores, esses recursos que ela carrega dentro dela mesma, certo? Vamos para a nossa terceira parte, do versículo 20 em diante. Ela estende as mãos ao infeliz, estende os braços ao infeliz, estende as mãos ao pobre e abre a mão ao indigente. Então, a generosidade desta mulher é uma mulher generosa, não é uma mulher mão fechada, é uma mulher que pensa sim na sua casa, na sua família, mas ela é generosa. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. É uma mulher previdente. Toda a família tem vestes duplas. E que inverno é esse? Não é só questão física, prática. Quantos invernos, quantos momentos difíceis que uma família pode enfrentar, que uma casa pode viver, ou você vivendo numa comunidade, ou em outra realidade, e se você for essa mulher sábia, for essa mulher virtuosa, você vai saber enfrentar esses invernos e ajudar a sua casa, a sua família a passar por esses invernos. Qual é a veste dupla que nós precisamos ter? É a veste das necessidades básicas, mas essa dupla veste é aquela carcaça, é aquela solidez, é aquela proteção interior. Essa veste, quando ela está desnudada, ela nos arrebenta, nos destrói. A veste dupla que você precisa ter não é só essa veste aqui, ó, da blusa que eu tô usando. É uma veste mais profunda, essa veste dupla que você precisa ter. Um outro ponto também aqui, ela não teme o futuro. Ela não teme o futuro. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade. Então, ela não teme o futuro e está preparada para ele. Como que ela não teme? Não é porque ela é boba, porque ela não percebe os desafios, ou não enxerga, né, as dificuldades, ou porque nada a abala, não é isso. É porque essa mulher está interiormente preparada, moralmente preparada. Ela é forte, ela desenvolveu as virtudes, essa força interior. Então, ela estará melhor preparada. Então, a gente precisa saber se preparar. Se preparar fisicamente, né, materialmente, economicamente, saber se preparar. Saber se preparar emocionalmente, nos prepararmos e prepararmos filhos fortes emocionalmente e espiritualmente. Eu digo, a vida interior, a vida espiritual é o eixo de unidade da nossa vida como um todo. É o ponto que liga todas as coisas. Se te falta esse ponto, se você não olha ele, se você não cuida dele, você tenta salvar aqui, salvar ali, cuidar um ponto e outro, mas esse elemento, né, esse eixo central, esse ponto nevrálgico, ele vai estar sempre carente, ele vai estar sempre faltando. E se te faltar esse preparo espiritual, vai ser uma coisa pequena para te derrubar. Então, é preciso que a mulher entenda, eu preciso me preparar sim materialmente, fisicamente, economicamente, emocionalmente, mas também principalmente espiritualmente, tá? Não nos esqueçamos disso. A quarta parte do livro, né, ou melhor, desse trecho de Provérbios, é do versículo 28 a 31, que é a recompensa, o reconhecimento é a recompensa dessa mulher. Como nós mulheres queremos ser reconhecidas, né? A recompensa. Passei um pano, limpei a casa, que reconheça isso, que não saia, né? Não entre com o pé sujo sem perceber. Fiz um corte de cabelo novo, fiz uma mudança aqui e ali. A gente quer aquele reconhecimento das coisas mais pequenas possíveis. Às vezes isso não vai acontecer.
tá? Porque é um conjunto de miudezas que ao fim da vida faz o outro enxergar e ver aquilo que o marido da mulher virtuosa enxergou e viu. A palavra vai dizer que seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. A grande recompensa, o reconhecimento, elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. Então, essa mulher emana uma beleza que não é só física, que não é somente de um equilíbrio emocional, mas que tem um eixo profundo dela emanando, como um reservatório. Sempre digo, nós mulheres, nós precisamos aprender mais do que sermos canais, a sermos reservatórios, porque o canal ele seca, o canal é onde passa a água, mas ele não retém nada. O reservatório é transbordamento, o reservatório ele recebe água, como diz São Bernardo de Claraval, recebe água e sempre está transbordando água para fora dele mesmo. Há uma mulher virtuosa, uma pessoa virtuosa, é isso que acontece. Não se encerra nela os feitos dessa vida comprometida, dessa vida virtuosa. Essas virtudes, esse comportamento, a postura dessa vida, ela toca outras, gera mudança, gera transformação, reconhecimento. É preciso então que nós queiramos de fato, de verdade, sermos virtuosos. A gente sabe que para esse caminho, nós queremos esse fim, nós queremos esse reconhecimento, nós queremos ser elogiadas. Mas a gente só alcança isso depois de muitas ações no escondido, depois de muito tempo buscando e vivendo, sendo virtuosa. E aí uma hora isso fica evidente para aqueles que fazem parte da sua vida, estão mais próximos de você. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo se ele fez sentido para a sua vida e encaminhe para outras mulheres também.